Você gasta 100, R$ 200 em suplementos que prometem aumentar sua testosterona, mas a maioria são um grande lixo. Então, pessoal, vou trazer aqui para vocês porque o sol é o melhor suplemento que existe e sim, é de graça, tá? Vamos começar aqui com fontes naturais, beleza? Cara, o sol em si, ele é sim natural, como todos nós já sabemos. Mas as melhores fontes, não só do sol, tá? Mas de qualquer alimento, são as fontes naturais, beleza? Isso vai de comida, tá? Em vez de você ficar suplementando aí vários tipos de suplementos que substituem comida, como whey, ah, zinco, ômega 3, magnésio, etc. Por mais que eu suplemente alguns que eu vou explicar mais na frente, eu mesmo prefiro optar pelas fontes naturais, tá? Então, desde comidas até o próprio sol, tá? Optem sempre pelas fontes que sejam naturais, beleza? Evitem o máximo possível esses industrializados. Ah, mas por quê? Porque 99% da indústria vem de mentira, tá? Tudo isso é apenas marketing. Um marketing que serve para te vender produtos enganosos, tá? Que pô, não aumentam a sua testosterona, que não são realmente tão saudáveis quanto você pensa. Então, a grande maioria é marketing. 99% não só da indústria de suplementação, mas até da indústria farmacêutica, eles vendem marketing. Eles vendem a solução de um sintoma e não vendem a resolução de uma causa. Ou seja, você está apenas remediando. É isso que o remédio faz. Ele remedia os sintomas de uma doença, tá? Então, cara, tu vai aqui, aqui tem um personagem, tá? E aqui tem marcas de, entre aspas, testo buster, né? Que seria aqui aqueles aumentadores de testosterona. Não estou falando que não funciona, tá? Mas tem poucos ou até nenhum estudo, tá? Que indica que realmente você vai consumir isso e isso vai aumentar sua testosterona. Tranquilo? Fora a maca peruana, claro, a maca não vai aumentar sua testo, o que ela faz é aumentar a sua libido e a sua energia, talvez o seu humor ali, disposição, etc. Mas não existe estudos que comprovem que a maca peruana triplicou, duplicou a testosterona de alguém, comparado a zinco, tá? Que eu vou explicar um pouco mais na frente, entre outros, tá? Então é por conta disso que eu mesmo não suplemento esses testo buster, essas porcarias. E para quem isso, no caso, funcionaria? Para quem funcionaria esses textos, tá? Esses texto buster, essas porcarias aí, esses lixos. Para aquele cara que tem deficiência. Se você tem deficiência em algum mineral ou vitamina, é nítido que tu não vai ter texto alto, amigo. Foi mal. Mas por você ter uma certa deficiência e você está começando a consumir mais do que você consumia esses minerais e vitaminas, é normal que seu corpo responda. E uma das formas de ele responder é o aumento da testosterona. Só que isso só funciona, só influencia, tá? Naqueles que têm deficiência. E se tu não tem deficiência, cara, não vai funcionar. Você não vai aumentar sua testo comprando essas porcarias. Foi mal, beleza? Então isso são para aqueles que têm deficiência em algum mineral ou vitamina, beleza? E eu sei, né, que a maioria de vocês tem deficiência em algum mineral ou vitamina, porque é comum hoje em dia. Mas mesmo se você for deficiente, é bem melhor, confia em mim, você não suplementar esse tipo de, de aumentador de texto, vou chamar assim. Por quê?
porque eles têm ingredientes também que não são tão interessantes para você. Beleza? Fora, fora isso, tá? Entenda que a suplementação em si não é a melhor fonte, como eu já falei, as melhores fontes são as fontes naturais e por aí varia, né? No caso seria aqui comida, é onde você adquire vitaminas e minerais, só que por que eu quis falar do sol especificamente nesse vídeo? Porque o sol é a porra de um hormônio, tá? Porque o que seria vitamina ou mineral? Seria algo, né, que seu corpo absorve, que seu corpo adquire através de uma alimentação. Basicamente seria isso, entendeu? Então seu corpo não absorve zinco do nada. Você come alimentos que tem zinco, ostras, fígado, carne vermelha, ovos, e seu corpo agora adquire zinco. É por isso que tu tem que sempre consumir diariamente esses alimentos. Já a vitamina D3, já o sol, ele é um hormônio. Por quê? Porque seu corpo produz a vitamina D3, tá? Seu corpo produz a vitamina D3. Como seu corpo produz a vitamina D3? Ela pega o colesterol que tu tem, ou seja, que nem a testosterona que usa o colesterol como fonte para poder ser gerada, seu corpo utiliza colesterol como fonte para poder produzir a testosterona. A vitamina D3 também funciona assim, seu corpo usa colesterol como fonte para poder produzir a vitamina D3. E o que inicia todo o processo são os raios solares, os raios UVB do Sol. É por isso que o Sol é um hormônio, é por isso que a vitamina D3 é um hormônio, e ele é o melhor suplemento e é grátis. 20 minutos por dia, 30 minutos por dia, você já adquire quantidades absurdas de vitamina D3 que nenhum suplemento de vitamina D3 vai conseguir suprir, entendeu? Cara, é grátis e é um hormônio praticamente, entendeu? Cara, é absurdo. É absurdo. E você percebe que a nossa geração, tá? E um dos motivos dela ter texto baixo é porque nós não tomamos sol o suficiente. Aí você vê pessoas com aumento de depressão, pessoas com texto baixo, pessoas sem saúde, tá? O que não era comum há 50 anos atrás, hoje é comum, virou normal, tá? E um dos motivos principais, fora a alimentação, fora outras coisas, alguns hábitos ruins, é o hábito que a gente começou a meio que parar de fazer tanto e até é demonizado. As pessoas usam protetor solar com medo do sol. Sabe por que tá pelhado no sol, cara? É por causa de algo chamado ômega 3. Cadê? Não tem como desenhar por aqui. Seria algo chamado ômega 6. Vou colocar aqui, ó. Ômega 6, tá? E você pega esse ômega 6, você absorve esse ômega 6 através de quê? Alimentações horríveis, comidas ruins. Óleo de soja, óleo de canola, margarina, entre outros. Óleo de semente, tá? Então, cara, é por conta disso que sua pele arde no sol. O sol não é o vilão. O vilão é o ômega 6, entendeu? Então, cara, não faz sentido pra mim você gastar. Colocar aqui preço, não sei quanto é o preço, porque eu não pesquiso esse tipo de suplementação, mas, cara, não compensa. Eu não sei o preço disso aqui. É muito melhor suplementar o quê? Em vez de texto boost, marca peruana, texto pro, texto não sei o que lá, aumentador de texto e sei lá essas porra aqui que inventaram. Eu consumo e suplemento sim, tá? O que eu chamo de tríplice coroa: zinco, magnésio e sim, D3, tá? Mas a D3 é um caso à parte, eu vou explicar por que também. Mas, cara, o zinco não é necessário suplementar, e a D3 também. O zinco, se tu consumir ostra, fígado bovino, ovos e carne vermelha, não precisa ser diariamente o fígado e as ostras. 2 vezes na semana, 1 vez na semana, tu vai conseguir o nível de zinco adequado, tá? E a D3 é só tomar sol, que é o principal foco do vídeo, falar sobre o sol. Por mais que eu fale sobre outros alimentos também aqui,
e a deficiência de minerais. Mas o D3 tu consegue no sol e tem alimentos também que produzem vitamina D, tá? Mas não é a D3, né? Que seriam ali ovos, fígado bovino, o salmão, a sardinha. Esses são alimentos que são bons para vitamina D. Só que nenhum desses alimentos substitui o sol. Já vou deixar claro isso, tá? Dos três aqui que eu consumo, que eu suplemento, eu cortaria D3 porque eu gastei quando eu era um pouco iniciante, há um bom tempo atrás aí, acho que 8 meses. E o magnésio eu suplementaria, tá? Porque seu corpo não absorve tão bem assim o magnésio de alguns alimentos. Por mais que você consuma espinafre, chocolate amargo, semente de abóbora, ainda assim eu acredito que compensa suplementar magnésio dos três, beleza? Claro, tem outros também suplementos que eu uso, mas os três são a tríplice coroa para quem quer aumentar texto. E é infinitamente melhor do que qualquer texto boost. E como eu falei antes, o sol é primordial, porque essa porra é um hormônio, pessoal. É um hormônio. Não caiam nas mentiras do, do mercado, nas mentiras dessa indústria, porque 99% são merdas, não funcionam. Os que funcionam são vendidos separadamente, e você perceber que são mais caros, tá? E sempre optem, mesmo com suplementação, eu sempre consumo zinco adequado, consumo o magnésio adequado e também tomo sol, que seria aqui, até eu mesmo falo de mim mesmo, tá? Que aqui é um pouco complicado o D3 para mim, minha rotina é muito corrida, então o D3 também, né? Tomar sol, por mais que seja grátis, que seja maravilhoso, é um pouco complicado para mim também, tá? Mas, cara, se você conseguir tomar aqui 20 minutos que seja de sol, todos os dias, de braços, tronco, perna, tu vai ter vitamina D3 suficiente, sem precisar suplementar, tá? E basicamente esse é o vídeo, pessoal. O peito para as fontes naturais, o sol é grátis, o sol é o melhor suplemento que existe. Essa porra é um hormônio, seu corpo produz isso a partir do colesterol, tá? E seria ali, no caso, a única vitamina que o corpo produz seria a D3. É por isso que é um hormônio e ajuda em várias funções, beleza? É isso, espero que tenham gostado. Até a próxima.